Bom, pessoal, então essa aqui é a aula 18, né? Deixa eu só terminar aqui com esse assunto da equação de Newton do centro de massa, aqui discutindo duas situações, só para ver se a gente entendeu bem direitinho essa coisa de forças externas. Então aqui você tem uma situação aqui onde você tem esse barquinho aí boiando, né? O sistema em questão vai ser tratado como o barquinho, né? E do ponto de vista de forças que ele está submetido nessa situação aí, seria simplesmente a gravidade, a força do empuxo, né, da água, as duas forças se balanceiam e ele não estaria sob ação de força externa nenhuma nos dois casos, né, se ele estivesse boiando aí paradinho. Muito bem. Aí suponha que esteja soprando um vento, né, né, soprando um vento, o bichinho aqui tem uma vela para captar o vento, aí nessa situação de cima, aí claramente a força externa deixa de ser zero. Né, deixa de ser zero, aí o centro de massa do barco vai começar a se mover. Depois que ele começa a se mover, também entra em ação o arrasto da água aqui, né? Seriam as duas forças externas, o vento empurrando ele para frente, o arrasto da água empurrando ele para trás, mas ainda assim o barquinho vai para frente, né? E nessa outra situação aqui, que é muito aparece em desenho animado e coisa assim, né? O sujeito tem um ventilador dentro do barco, preso ao barco, e sopra o vento no interior sopra o vento aqui em direção à vela. E nesse caso, a força que o vento está fazendo na vela é interna, porque o ventilador faz parte aqui do sistema, faz parte do barco. Então, o centro de massa do sistema barco-ventilador não se altera por conta de forças externas, por conta de forças internas, né? Então, esse segundo caso aí, a força externa total do sistema barco ventilador é zero e o centro de massa do sistema não se altera, né? Então, isso aí é uma situação bem conhecida, identifica claramente força externa nessa situação, externa ao sistema em questão, aqui que é o barco que você quer ver se mexer, e aqui se você faz uma força interna, aqui está representado aqui o vento soprando na vela e tal coisa, mas enfim, qualquer coisa que esteja dentro do sistema aqui do barco, qualquer força que houver aqui dentro não consegue deslocar o centro produzir aceleração no centro de massa. Uma outra situação parecida aqui, só que em vez de ter um barco e um ventilador dentro do barco, é um ônibus e um passageiro, essencialmente igual, né? Contraste essas duas situações. Nessa situação aqui, você tem um barco, um ônibus parado na estrada aqui, e tem um passageiro aqui que está empurrando, exatamente como mostrado aqui, a parte de trás do ônibus, fazendo essa força vermelha no ônibus, e correspondentemente, como não indicado, sofrendo o para-ação e reação dessa força, e o pé do sujeito ali faz uma força de atrito estático aqui no chão do ônibus para trás. Então, as setinhas vermelhas são as forças que o ônibus está experimentando nessa situação. E aqui nessa outra situação, o passageiro está andando dentro do ônibus parado. Esse problema aqui é idêntico ao do cachorro no barquinho, lá que a gente resolveu na aula passada. Aqui, a força que o ônibus sente devido ao caminhar do sujeito é dirigido para trás. O sujeito sente uma força para frente, por isso que ele se desloca em relação ao ônibus, né? Mas o ônibus sente uma força para trás. Então, qual é a diferença das duas situações? O que elas têm em comum, primeiro, é o fato de que as forças externas totais ao sistema ônibus-passageiro é zero. Né? O que é externo ao sistema ônibus-passageiro que faz força aqui? Tem a terra, né, e a força normal da superfície. Acontece que essas forças todas se cancelam. Né? Então, nessas duas situações, o ônibus mais o passageiro, o sistema ônibus-passageiro, não está sujeito a força externa nenhuma. Consequentemente, nessas duas situações, o centro de massa do sistema ônibus-passageiro não consegue ser alterado. Né? Esse foi o caso que a gente discutiu lá no caso do cachorrinho andando no barco. Né? Esse aqui é uma situação diferente. Mas qual a diferença? Então, esses dois casos aqui, nenhum desses dois casos aqui, o centro de massa do sistema ônibus-passageiro se desloca. A diferença está no que acontece com o ônibus, numa situação e na outra. Se você olhar o que acontece exclusivamente do ponto de vista do ônibus, o ônibus tem o peso dele, né, a normal da superfície que se cancelam, mas nessa situação de cima aqui, o ônibus, pensado só o ônibus, né, a força do passageiro aceleraria o ônibus, sim, claro, mas nesse caso aqui, a força que o passageiro faz para a direita sobre o ônibus é exatamente cancelada pela força da esquerda. Então, o passageiro não impõe nenhuma força interna líquida sobre o ônibus. O ônibus não está sujeito, além de não estar sujeito a forças externas, também não está sujeito a forças internas. Consequentemente, nesse caso de cima, a aceleração do ônibus, tomado isolado, né, o ônibus, qual é a aceleração dele? É a soma de todas as forças
que agem sobre ele. A terra, a normal da superfície e o passageiro, a soma de todas essas forças dá zero. Então o ônibus não sai do lugar, nesse caso. Ao passo que nesse caso aqui o ônibus sai do lugar. Porque as três coisas que agem sobre o ônibus, quer seja a terra, o asfalto aqui para cima, né, dirigindo uma força para cima, e o passageiro, a soma dessas forças é uma força para a esquerda. O ônibus vai ser acelerado para a esquerda, nesse caso. O que não contradiz o fato de que o centro de massa do sistema passageiro-ônibus não vai ter aceleração nenhuma. Aqui eu estou me referindo ao ônibus, isoladamente. Tá? Então, essa é a diferença desses dois casos aqui. Isso é o que eles têm em comum, né? A aceleração do centro de massa mais do ônibus é zero nos dois casos. O centro de massa do sistema ônibus passageiro não se altera, mas num caso o ônibus não se mexe, no outro caso o ônibus se mexe. Okay? E se não houvesse atrito aqui no piso do ônibus, aí se não houvesse atrito aqui no piso do ônibus, essa situação aqui seria análoga a essa. Né? O sujeito iria empurrar a parte de trás do ônibus para lá, ele iria ser jogado para frente do ônibus, né, por conta da força que ele sentiria, né, que seria desbalanceada, e correspondentemente o ônibus iria para trás. Né? Desculpe, o ônibus iria para frente. Né? Desculpe, o ônibus iria para trás. Né? Ele empurraria o ônibus para a direita, o ônibus sentiria uma força líquida para a direita, o ônibus iria para a direita, ele iria para a esquerda, do ponto de vista da pista, né? E o centro de massa do sistema composto permaneceria onde está. É diferente desse caso aqui, onde o ônibus vai para frente e o passageiro vai para trás. Né? O ônibus vai para a esquerda e o passageiro vai para a direita. Mas essas duas situações seriam análogas nesse caso, porque a aceleração do ônibus seria diferente de zero nas duas situações. Tá? Nesse caso aqui, a força na parede que o ônibus sente é exatamente cancelada pela força do pé do sujeito ali sobre o ônibus não acontece nada. Né? Tá bom? Esse aqui é o comentário aqui. Bom, agora sim o assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é momento linear. Então, a definição de momento linear, que a gente não havia feito, de uma única partícula, é a massa da partícula vezes a velocidade com que ela é observada. Né? Isso é o que se chama, ganha esse símbolo P, é um vetor, claramente por conta do fato de que a velocidade é um vetor. O momento linear incorpora a informação da massa inercial m à velocidade. Ele é essencialmente a velocidade, ele aponta na direção da velocidade, mas ele incorpora a massa inercial da partícula. A segunda lei de Newton para o centro de massa, a segunda lei de Newton, F igual a ma, pode ser escrita, em virtude dessa definição, como sendo a taxa de variação do momento linear de uma partícula é igual à força total que age sobre a partícula. Essa é uma maneira alternativa de se escrever a segunda lei de Newton, e foi inclusive a maneira como o Newton apresentou lá no princípio matemática, segundo eu sei, a segunda lei de Newton. Isso aqui é inteiramente equivalente a F total ser igual a m vezes a aceleração. Tá? E absolutamente equivalente. É necessário, a mensagem aqui incluída aqui no momento linear é que você percebe que para você alterar, né, o que está dito aqui é o seguinte: a rapidez, né, com que o momento linear de uma partícula é alterado é proporcional à força, é igual à força que a partícula está submetida. Então, se a partícula tiver um vetor momento linear enorme, que tipo de força seria capaz de alterar essa seta gigantesca, né? Teria que ser correspondentemente uma seta gigantesca. Né? Para você girar, né, uma seta enorme, você precisa com uma certa rapidez, né, você precisa de um vetor força correspondentemente grande. Né? Isso aí você ganha uma intuição, que também estava contida no F igual a ma, né, de que é necessário uma grande força para alterar um grande momento linear. Quando a gente viu isso na forma de F igual a ma, fica também claro isso, né? Porque se o objeto tem uma massa inercial grande, para ele ganhar uma aceleração mínima, você precisa aplicar uma força grande. É, né? Muito mais difícil você empurrar um elefante do que uma formiga. Né? A mesma coisa, tá? que a gente já tinha visto. Então, isso aqui é momento linear. Tá? E daí, para que eu estou falando disso aqui? Agora eu vou comentar, com vistas à situação encontrada com frequência em sistema de partículas, onde as partículas colidem brevemente umas com as outras, eu vou definir o que se chama de impulso, ou variação de momento linear. Esse conceito de impulso ele é particularmente útil para um tipo de força que acontece com muita frequência em colisões
de partículas, né? É, são forças extremamente de curtíssima duração e sobre a qual você não tem uma informação precisa sobre ela. Então, elas são caracterizadas por esse tipo de força impulsiva, né, colisional, ela é caracterizada com frequência em termos da alteração de momento linear que ela produz. Ok? Então, o que é o impulso? Primeiro, deixa eu contrastar forças não impulsivas, que são as que a gente viu até agora, né? Tipo essa aqui, o menino descendo escorrega, né? A força normal, a força de atrito, né? Cinético ali, a força peso, são forças não impulsivas, quer seja, elas duram durante todo o movimento da criança, elas existem, elas não existem por um breve intervalo de tempo, estão agindo o tempo todo. Aqui no caso aqui da massa sujeita a uma mola, a força verde é a força da mola, a força amarela, possivelmente uma força de atrito, também não são forças impulsivas, porque elas não existem brevemente, num intervalo de tempo muito pequenininho no tempo, elas existem o tempo todo. Enquanto o troço está oscilando, existem essas duas forças. Tudo bem que elas mudam de valor, né? Mas elas existem o tempo todo. Diferentemente, força impulsiva, cuja, digamos assim, protótipo, é quando você joga uma bolinha de gude ou bolinha de ping-pong no chão e a bolinha atinge o chão com um certo momento linear e depois de bater no chão, ela vai em outra direção. O momento linear dela se alterou. É uma força que é responsável por essa alteração do vetor momento linear. Né? O momento linear da partícula era esse e passou a ser esse. Então ela teve que sofrer uma força. E a força durou um brevíssimo instante de tempo onde a partícula estava colada ali no chão. Isso é o protótipo de uma força impulsiva. As forças impulsivas têm uma duração temporal muito, muito breve e elas não têm uma expressão matemática que você possa usar, tipo assim, que nem mg menos kx ou coisa que o valha, né? Elas são caracterizadas pelo impulso que elas acabam produzindo. Então você tem que meio que, para saber, você não sabe exatamente qual é a força impulsiva. Você descobre as características dessa força, as propriedades dessa força, apreciando qual foi o momento linear que ela produziu. A alteração de momento linear ou o impulso que ela produziu. Okay? É isso que é característica. O nome impulsivo significa intuitivamente isso, né? Que a duração temporal é muito breve. Tá? Então a gente define o impulso, que é esse vetor J aqui, né? Que é a diferença de momento dos vetores de momento linear antes, inicial, e depois, final, da força impulsiva agir. Né? Isso aí é o impulso. Isso aí você pode ter uma noção da força impulsiva caso você tenha o conhecimento da duração temporal durante o qual o contato entre a bolinha e o chão existiu. Você pode imaginar que esse contato aqui é muito breve, né? Esses intervalos de tempo, já vou mostrar um filminho para vocês. Mas se você mediu você filmou a bolinha, possivelmente, né? Então você sabia a velocidade antes, a velocidade depois, então você sabe esse vetor aqui, né? E se você mediu essa duração do tempo, você pode ter uma ideia da força média que corresponde a essa força de contato aqui. Por que se diz força média? Porque ela, de fato, ela não tem um valor, esse valor aqui constante durante essa duração aqui, né? No iníciozinho do contato ela é quase zero, depois que o contato está bem expressivo, ela é grande, depois ele vai apagando. Mas em média, você pode ter o valor dela aqui tomando a razão da variação do momento ou do impulso pela duração do tempo. Deixa eu mostrar isso aqui na prática. Olha, aqui tem um filminho aqui de uma bola de tênis aqui batendo no chão, descendo, né? E depois ela bate no chão e sobe. Veja só aqui. A força que a bolinha sente quando encosta no chão é só durante o brevíssimo intervalo de tempo onde ela tá aqui, ó. Aqui ela não está sentindo força, a força impulsiva ainda não existe. Aqui que ela começa a existir, a força impulsiva. Que no fundo é uma força normal, né, do chão sobre a bolinha. Mas aqui ela deve ser ainda muito pequena. Aqui ela deve ser bem maior. Aqui ela deve ser máxima, né? E agora ela já está subindo, deve estar diminuindo, 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 e aqui já é zero. E aí, se você olhar aqui em cima, o reloginho aqui, você tem uma noção da duração dessa força. É isso que eu chamei no slide anterior de delta T de colisão. Então, olha só, aqui a colisão termina mais ou menos aqui, ó, em 14,7 milissegundos. Aquilo ali é um milésimo de segundo, né?
E vamos ver quando que começa. Aqui, ó, começa aqui mais ou menos, né? Em 10. Começa em 10 mais ou menos e termina em 14, alguma coisa, né? 14 segundos. Então dura uns 4,5 milissegundos, uns 5 milissegundos é a duração. Eu aqui estimei como sendo 4,1 milissegundos a duração da colisão, né? E aí, como é que eu posso estimar aqui, como é que eu posso concluir que a força média colisional do chão na bolinha é 331 newtons? É só você, como a gente tem um filminho aqui, né? Você consegue, aqui, ó, se você pega aqui essa posição aqui, né? Essa seta vermelha aqui me permite, e junto com o reloginho ali, me permite quanto que a bolinha. Ih, Cacilda, não era isso que eu queria fazer. Quanto que a bolinha desceu num intervalo de tempo medido aqui. Vamos ver aqui, essa seta que está aqui fazendo uma escala com o tamanho da bola de tênis, né, que eu sei qual que é o tamanho da bola de tênis, eu consigo descobrir que a bolinha, olha lá, aqui, até aqui, durou 10 milissegundos a queda, né? E essa distância aqui eu consigo saber, em função do fato de que eu sei essa distância aqui, que é o diâmetro da bolinha de tênis, né? Então eu consigo estimar que durante a queda, a bolinha estava, imediatamente antes da queda, né? Eu sei que ela está acelerada, né, pela gravidade, tal e coisa, mas imediatamente antes da queda ela estava mais ou menos com 14,3 metros por segundo, ok? Isso aqui é a massa da bola de tênis. Então esse é o momento linear inicial, a massa da bola de tênis vezes a velocidade que eu medi. Aí depois na subida, aqui vamos ver o quanto tempo dura a subida aqui, ó. A subida começa aqui, tá certo? Olha lá, o fundo da bola iniciou, é 14,7, né? Aí ela vai chegar lá em cima em, sei lá, 29,8. Assim, eu tenho o ΔT que levou a subida, né? Como eu tenho essa distância aqui, exatamente como no caso anterior, eu estimo que na subida ela saiu do chão com 9,2 metros por segundo. Incidentalmente, o fato dela ter entrado com uma velocidade e ter subido com uma velocidade mais baixa é o que a gente vai caracterizar depois como sendo consequência da inelasticidade da colisão. Mas do ponto de vista do que a gente está discutindo aqui, é só uma observação. Então ela entrou com esse momento linear e subiu passou a ter esse momento linear. Qual foi a variação do momento linear? É o momento linear final, que era dirigido para cima, menos o momento linear inicial, que era dirigido para baixo. Né? O momento linear tem a direção da velocidade. Né? Então, é esse número aqui, mais esse número aqui, é que é a alteração de momento que foi produzida pela força impulsiva. Então, você faz isso aqui mais isso aqui, né? Dividido pela essa duração do tempo aqui, você encontra essa força média aqui. Em média, a força impulsiva ali do chão na bolinha foi da ordem de 331 newtons, que corresponde ao peso, né, de uma coisa de 33 quilos. Né? 33 quilos, imagina. Essa bolinha aqui não pesa nem 1 quilo, né? Ela pesa 60 gramas. Mas a colisão, a força que o chão fez na bolinha foi algo da ordem de 330 newtons. Tá? Essa é a maneira como forças impulsivas podem ser caracterizadas com esse tipo de medida, digamos assim. Né? Bom, agora considere a seguinte situação. Você vai largar um ovo a 1 metro do chão e, em outra situação, você vai largar um ovo 1 metro acima do colchão de espuma. Por que o ovo quebra num caso e não quebra no outro? Tudo tem a ver com a magnitude da força impulsiva do piso, seja um chão duro ou seja uma espuma, com o ovo. Né? Nos dois casos, tanto quando ela cai no chão ou quando ela cai na espuma, a situação final, o momento final do ovo é o mesmo. Ela inicia o movimento parada lá a 1 metro, o ovo, né? Imediatamente antes de atingir o chão, a velocidade dela é raiz quadrada de 2gh, que ela estava em queda livre, né? E inicialmente ela estava parada. Essa aqui é a velocidade. E depois, esse é o momento inicial, né? Para efeitos de estimar a força colisional, esse é o momento inicial. E na situação final, o ovo, no caso do chão duro, está quebrado, estatelado, parado no chão, né? V igual a zero. No caso do colchão, ele pode até não quebrar, mas eventualmente ele vai parar também, né? Ele vai sacudir na espuma e tal coisa e vai parar. Tudo bem que ele não vai estar estatelado lá, vai estar inteirinho, mas ele vai estar parado. Então, o momento inicial é a massa do ovo vezes essa velocidade e o momento final é zero. Então, nos dois casos, seja esse troço verde aqui um piso duro ou um colchão de espuma, a variação de momento, o impulso, é o mesmo. Momentum final, zero. Aqui, ó.
Estou vendo aqui, zero. O ovo está com velocidade zero. O momento inicial é menos, porque eu orientei aqui desculpe, menos o momento inicial. Né? O momento inicial é negativo, né? Porque a velocidade está no sentido oposto ao sentido positivo que eu adotei. Né? Menos é, essa coisa, isso aqui, 50 gramas vezes menos 4,4 metros por segundo, é o momentum final. É o momento inicial, que é negativo. Né? 50 gramas é a. Desculpe aqui. 50 gramas é a massa do ovo e menos 4,4 metros por segundo é a velocidade do ovo. Né? Então, consequentemente, o impulso é mais, quer dizer, dirigido no sentido para cima, né? O que é óbvio, né? Porque a força impulsiva, obviamente, é dirigida para cima sobre o ovo, né? Então, o impulso é mais, com o sentido positivo arbitrado para cima, ali, né? 0,22 kg/metro por segundo. Né? Esse é o impulso. Ok, então qual foi a magnitude da força impulsiva caso esse troço verde tenha sido o chão? Bom, se ele for o chão, a duração da colisão, a duração temporal é brevíssima, é da ordem dessas 5 milissegundos aí, que nem a bola de tênis. E é isso que faz a casca do ovo quebrar, porque aí se você divide o impulso produzido pela força impulsiva pela brevíssima duração de tempo, você tem uma força enorme. Aqui a força que a casca do ovo sente, devido ao piso duro, é da ordem de 4,4 newtons. 4,4, desculpa, 44 newtons. E essa força a estrutura do ovo não aguenta, ela quebra. Ao passo que se você jogar ela num colchão, vai levar muito mais tempo para ele parar. Ele vai ficar sacudindo, né? Você joga o ovo aqui, ele vai fazer assim, tum, tum, vai ficar balançando um pouquinho, balançando, até parar. Né? Então a duração total eu estimo ser da ordem de 1/4 de segundo, não chega a ser um segundo, né? Mas em 1/4 de segundo ele para. Então o fato da duração da interação entre o ovo e a superfície ser tão mais longa e o impulso ser o mesmo, quando eu divido esse impulso por 0,25 segundos, um intervalo de tempo muito maior do que 5 milissegundos, você tem uma força muito pequenininha, da ordem de 0,9 newtons, e aí a casca do ovo aguenta. Todo planejamento de amortecimento de coisas e tal é fundado nesse princípio. Né? Quando você bota espuma ou colchão de bolinhas ou coisa que valha, você quer que a força sobre as forças impulsivas que o objeto envolto naqueles amortecedores sofra, a força impulsiva seja de magnitude muito pequena, né, que não danifique o objeto. E como é que você garante isso? Fazendo com que a duração da interação seja grande. Né? Então é isso que esses colchões de espuma e de bolha de ar e coisa e tal produzem no final das contas. Muito bem, agora momento linear de um sistema de partículas, porque afinal de contas o assunto do nosso capítulo aqui é sistema de partículas. Né? Então qual é o momento linear de um sistema de partículas e o que ele tem a ver com o centro de massa que a gente viu na aula passada? Bom, a definição óbvia do que é o momento linear de um conjunto de partículas é a soma dos momentos lineares de cada uma das partículas. Não há nada de extraordinário aqui nessa definição. O símbolo que a gente vai usar é um P maiúsculo. Então, onde você vir P maiúsculo, você vai pensar nisso aqui, como sendo a soma de todos os momentos lineares de todos os constituintes do seu sistema. Ok? Muito bem. Agora, lembra daquela definição na aula passada, né, que eu chamei a atenção, que assim como a gente tinha a expressão da posição do centro de massa, da expressão da posição a gente tirou a expressão da velocidade e da aceleração do centro de massa. Né? Então, a posição do centro de massa é a média das posições das partículas ponderada pelas massas. A velocidade do centro de massa, é só derivar essa expressão aqui da direita, né? A velocidade do centro de massa é a média das velocidades das partículas ponderada pelas suas massas. E a aceleração do centro de massa é a aceleração das partículas, a média da aceleração das partículas ponderada pelas massas das partículas. Tá? Muito bem. Aí você percebe que aqui nesse numerador é exatamente o pesão. Olha lá. O pesão é exatamente isso aqui. Então você conclui que o momento linear do sistema de um sistema de partículas é simplesmente a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, que você obviamente interpreta como, você chama às vezes isso aí como sendo um momento linear do centro de massa, como se o centro de massa fosse uma partícula real, né, de massa em emisão, e tivesse uma velocidade v. Não tem, não existe, né, isso, não existe nada ali no centro de massa. Só existem as partículas. Mas do ponto de vista da definição aqui, o momento linear do sistema de partículas é um vetor idêntico a se você
colocasse toda a massa do sistema no centro de massa e deixasse ele avançar com a velocidade que o centro de massa avança. Ok? O momento linear total do sistema é o momento linear do centro de massa. Ok. Agora você tem duas versões para a lei de Newton do centro de massa. Isso foi da aula passada, né? A massa total do sistema de partículas vezes a aceleração do centro de massa é igual à soma das forças externas que agem sobre as partículas. Agora você pode escrever isso dessa outra maneira que está aqui, ó. A taxa de variação do momento linear total do sistema é igual à soma das forças externas. Por quê? Porque esse lado esquerdo aqui é idêntico a esse lado direito, né? O Pzão aqui, a gente acabou de ver, que é mzão vezes a velocidade do centro de massa, é a derivada temporal da velocidade do centro de massa, é a aceleração. Então, isso aqui é sinônimo disso, ok? Então, você ganha essa alternativa, né? São duas versões, é a mesma coisa, né? As duas coisas se chamam lei de Newton do centro de massa, né? Aqui você ganha uma interpretação nova, se você quiser, assim, né, da força externa. Você diz assim, ó, o momento linear total do sistema só pode ser alterado caso exista força externa líquida agindo sobre o sistema. Se não houver força externa líquida no sistema, o momento linear total do centro de massa não se altera, ou dito muitas vezes de outra maneira, ele se conserva. Se conserva significa que ele não se altera ao longo do tempo, né? É exatamente dessa equação, e precisamente dessa equação, que é sinônima dessa aqui, que vem essa história de conservação de momento linear. E é isso que a gente vai explorar aqui até o final da aula de hoje. É ler a equação de Newton do centro de massa sob a ótica do que acontece com o momento linear total do sistema. Ok? O P, o momento total linear do sistema, ou o momento linear do centro de massa, só se altera por presença de forças externas. Se não tem força externa, não se altera, ele é conservado. Okay? Então, só para ver se está claro aqui, se você sabe calcular o momento linear do centro de massa, então imagina essa situação aqui, você tem um sistema de duas partículas. Uma partícula de 2 kg indo para a direita a 1 metro por segundo e uma partícula de 1 kg indo para a esquerda com 1 metro por segundo. Qual o momento linear total desse sistema? Ou qual é o momento linear do centro de massa? Né? A velocidade do centro de massa é isso aqui, é a média ponderada das velocidades ponderada pelas massas. Né? M1, você pode chamar quem é 1 e quem é 2 a seu gosto, aqui não faz a menor diferença. Eu vou chamar isso aqui de C1, né? E aí você faz a continha ali. Isso aqui dá 0,33 metros por segundo na direção I. Isso aqui é a velocidade do centro de massa. Ok? Muito bem. Na direção I, né? Na direção horizontal. O centro de massa está indo para a direita. Tá certo? Apesar das duas partículas terem a mesma velocidade para a esquerda e para a direita, como essa aqui é mais massiva, ela contribui mais e acaba ganhando sob a contribuição negativa dessa aqui. Né? Então a velocidade do centro de massa é para a direita igual a 1/3 de metro por segundo. Ok. E o momento linear total do sistema é simplesmente essa velocidade multiplicada pela massa total, que no caso aqui é 3 kg. Né? Então dá simplesmente mais 1 kg metro por segundo na direção I. Tá? Isso aí é simples assim. Tá? Esse é o momento linear total do seu sistema que está aí. Ok. Agora sim, aquela história se a força externa total no seu sistema é zero, né, que nem várias situações aí que a gente viu, que nem lembra do cachorrinho andando em cima do barco, do ventilador lá que a gente viu no início da aula de hoje, né, o ventilador preso ao barco lá soprando na vela, e todas essas situações que não tem força externa agindo sobre o sistema, a aceleração do centro de massa é zero e o momento linear total do sistema fica inalterado, ou dito como a gente fala, né, ele é conservado. Conservado significa ele não se altera, né? É sinônimo de não se altera. Né? Ok, então aqui o exemplo aqui de uma a situação típica onde isso é utilizado é em situação de conjunto discreto de partículas, onde ocorre uma colisão, que é uma força interna, não é uma força externa, que produz alteração nos momentos das partículas. Né? Então as partículas estão vindo ali com esses momentos lineares P1 e P2, colidem ali naquele momento, aí nesse momento acontece uma força interna, impulsiva, mas é interna, né? Que altera os momentos lineares. Tá ali. A partícula vermelha tinha momento P2, passou a ter momento P2'. Por quê? Porque ela sofreu o empurrão da partícula azul.
E a partícula azul tinha momento P1, passou a ter P1', porque sofreu um empurrão da partícula P2. Né? Mas pode ficar certo, né? Se no A só tem essa força de interação aqui entre elas, esse momento linear aqui, a soma de P1 com P2, tem que ser igual a P1' mais P2'. Tá? Isso aqui é a maneira como aparece a conservação de momento linear. Mas o que está sendo usado de fato é exatamente isso. A porra não tem força externa, então o pesão não pode ser alterado. Né? Nem antes, nem depois da colisão. A colisão é totalmente irrelevante para o P ser alterado. A única coisa que pode alterar o momento linear total do sistema é se houvesse alguma coisa externa ao sistema dessas duas partículas aqui que agisse sobre as duas, mas não tem. Então é isso aí que acontece. Isso aqui é a conservação de momento linear. Aqui nesse caso aí tem as duas partículas coladas ali, né? Uma outra situação, as duas partículas estão coladas e avançando para lá com o momento linear pesão, né? E aí acontece uma explosão ali no meio das duas. Aí, putz, explosão? Nada, a explosão é simplesmente a azul empurrando, repelindo a partícula vermelha e a vermelha repelindo a partícula azul e tudo isso num brevíssimo intervalo de tempo. Né? É simplesmente isso. É uma força interna. A azul empurra a vermelha para frente e a vermelha empurra a azul para trás. Isso é capaz de alterar o P? Não, não é capaz. Depois, a partícula azul, claro que é afetada. Né? Ela tinha momento para a direita, né? O momento estava andando para a direita, depois ela possivelmente está andando para a esquerda. E a partícula 2 possivelmente ganha velocidade para a direita. Né? Os momentos lineares individuais das duas partículas se alterou. Mas pode ficar certo que o P1' mais o P2' é igual ao mesmíssimo pesão que tinha antes. Porque isso aqui foi uma força interna, assim como isso aqui é uma força interna. Forças internas não alteram o momento linear total do sistema. Ok. Bom, isso aqui a gente já tinha mostrado, aqui você tem de novo aquela colisão aqui de duas partículas. Isso aqui é a velocidade inicial da primeira, a velocidade inicial da segunda e as massas e tal e coisa. E esse xzinho aqui, a gente viu, igualzinho na aula passada, era o centro de massa. Na aula passada eu enfatizei o fato de que antes e após a colisão, a velocidade do centro de massa não se altera, porque naquela ocasião a gente estava focando no fato da aceleração do centro de massa ser zero em situações onde não tinha força externa. É assim que a gente mostrou lá o movimento do centro de massa, percebeu? É em linha reta, que indica movimento uniforme e tal e coisa. Agora eu quero chamar a atenção aqui para baixo, ó, aqui para o diagrama de momento linear. O que está mostrado aqui no diagrama de momento linear é essa seta vermelha, desculpa, essa seta amarela aqui é o vetor momento linear da partícula 1. Ah lá, quer ver? Eu vou mexer nele aqui, você vai ver que, ó, tá vendo? Que ele se altera. Se eu diminuo aqui, ó, ele diminui ali, tá vendo? Esse aqui é o vetor momento linear da partícula 1, ele está ao longo da velocidade da partícula 1, mas é ponderado ali, multiplicado pela massa dela, né? E o vetor ali, o momento linear da partícula 2 é esse vetor que está aqui. Ele é mais comprido porque a massa dela é maior e tal e coisa, né? Apesar das velocidades serem incomparáveis e tudo bem. Então esse seta laranja que aparece aqui é a soma do P1 mais o P2. É essa seta laranja aqui. Observe o que acontece com o diagrama dos momentos antes e depois da colisão. Aqui, ó. Aqui, ó, não se altera nada, né? Até acontecer a colisão, os momentos lineares P1 e P2 não se alteram porque eles não estão sujeitos a força nenhuma. Aí, no momento da colisão, os momentos lineares das partículas se alteram, porque a partícula 1 sofre um empurrão da 2 e a 2 sofre um empurrão da 1. Mas o vetor laranja, que é o vetor momento linear total, não se altera, que é a conservação de momento linear, tá vendo? Olha lá, percebeu? Antes e depois ali. Vou voltar aqui. Olha esse vetor laranja aqui, P1, P2. Agora isso aqui você chamaria de P1', né? É o novo momento linear da partícula 1, após a colisão. E aquele ali, nessa direção aqui, né, é o P2'. A soma dos dois continua sendo o P total. Isso não tem nada a ver com a elasticidade da colisão. Aqui eu posso voltar aqui e tornar a colisão 100% inelástica. Você vai ver que acontece a conservação do mesmo jeito. Os momentos P1, desculpe, os momentos finais aqui, P1' e P2' se alteram, claro. Mas a soma P1' mais P2' continua dando esse mesmo vetor laranja aqui, observe. Percebeu? Os vetores P1' e P2' são bem menores do que no caso elástico, né? Mas a soma deles continua dando o mesmíssimo vetor laranja ali. Conservação de momento linear não tem absolutamente nada a ver com a colisão ser elástica ou inelástica. E se você tiver força externa, então não tem conservação de momento linear nunca? Bom, aí em situações que são encontradas na prática muitas vezes, né, onde
as colisões ou interações entre as partículas acontecem na presença de forças externas, como a gente vai ver alguns exemplos aí de alguns problemas, você pode sim usar a conservação de momento linear, mas você tem que ser um pouco, ele é um pouco mais restrita a conservação, ela só acontece imediatamente antes e imediatamente depois da força impulsiva. E o argumento aqui é o seguinte: suponha que você tem duas partículas, né, e durante a colisão, a partícula 1, essa é a taxa de variação do momento linear da partícula 1 e essa é a taxa de variação do momento linear da partícula 2. E a força que a 1 sente devido a 2 e a que a 2 sente devido a 1 é um par ação e reação. Esse vetor aqui é o negativo desse vetor. E esse F1 é a força externa que age sobre a partícula 1, que não é causada pela partícula 2, e essa aqui é a força externa que a partícula 2 sente. Né? Desculpe, aqui a força externa e as forças internas. Essa força e essa são um par ação e reação. Esse vetor é o negativo desse vetor que está aqui. Bom, em situações, a situação que a gente discutiu agora há pouco seria uma situação onde não havia força externa, então claramente esse vetor é o negativo desse vetor, né, mesmo que ele só exista naquele breve intervalo de tempo, quando ele existe, ele é o negativo dele. Né? Então esse aqui é o negativo desse. Então quando você soma os dois, você conclui que P1 mais P2 não se altera, que a taxa de variação de P1 mais P2 é igual a zero. Mas com a presença desse F1 e F2 dá a impressão que isso não funciona. No entanto, caso, como acontece com frequência, essa força impulsiva seja bem maior que a força externa durante aquele brevíssimo intervalo de tempo durante o qual ela acontece, né? Aí você pode, digamos assim, pelo menos durante aquele breve intervalo de tempo onde existe essa coisa aqui, onde existe a força impulsiva, ignorar a força externa frente à força impulsiva. Então, durante a colisão, a principal força que produz a alteração do momento linear das partículas é a força impulsiva. Aí, nesse caso, esse vetor aqui é o negativo desse, e aí o P1 mais P2 antes e depois da colisão, imediatamente antes e imediatamente depois, permanece conservado. Então, essa é a restrição que você tem que adotar quando você tem, além de forças impulsivas, você tem forças impulsivas na presença de forças externas. Né? Se durante o breve intervalo de tempo colisional, 5 milissegundos, né? Lembra, são intervalos de tempo muito pequenininhos, as forças colisionais são muito maiores do que as forças externas presentes, e principalmente essas forças externas vão ser o peso das partículas. Né? Então, o momento linear total, imediatamente antes e depois da colisão, é conservado. Ele não é conservado em todos os instantes de tempo, ele é apenas antes e depois que você pode usar a conservação de momento linear. E muitas vezes isso é suficiente para você responder a várias questões aqui. Então, por exemplo, aqui uma ilustração. Aqui você tem um movimento de um projétil composto. Aqui você tem aqui a massa 1 ali, aquela bolinha vermelha, é uma massa de 1 kg e a massa 2 é uma massa de 2 kg. E o x ali é o suposto centro de massa. Aí o que você está vendo aqui? Eu estou vendo esse objeto composto aqui, isso aqui é x, né? E isso aqui é o y. Isso aqui ele está em queda livre. Então esse objeto, os dois partículas, né, estão sob a ação de uma força externa gravitacional. Né? Então eles estão vindo aqui, o centro de massa descrevendo a sua parábola, né, que nem aqueles saltadores em distância e tal e coisa, né? O centro de massa simplesmente descreve uma parábola. E aí, nesse instante aqui, acontece uma explosão que separa os dois partículas. Essa explosão é uma força interna. A partícula vermelha empurra a verde e a verde empurra a vermelha. Isso produz uma alteração no momento linear da partícula vermelha e da partícula verde. Okay? Mas você pode ficar certo que imediatamente depois, aqui nesse instante, e imediatamente antes da explosão, o momento linear total do sistema aqui não se alterou. Né? Porque quem é responsável pela alteração do momento linear total do sistema é a gravidade. A gravidade, nesse brevíssimo intervalo de tempo, não é capaz de produzir uma alteração tão significativa no momento linear total quando comparada com as alterações nos momentos lineares individuais que as forças impulsivas são capazes de produzir. Okay? Então, o ponto ali que aconteceu a colisão. Né? Olha lá, um instante antes e um instante depois da colisão. Aí você pode usar que imediatamente antes e imediatamente depois o momento linear é conservado. Aqui um exemplo de aplicação disso. Exatamente o mesmo conceito. Né? Um canhão, esse é um problema lá do capítulo 9. Um canhão dispara um projétil com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então é um problema lá de queda livre. Aí sai lá, decolou lá o projétil aqui. Né? Aí no topo, no ponto mais alto da trajetória, aqui em cima, isso aqui supostamente é um arco de parábola, né? Lá em cima,
o projétil explode em dois fragmentos de massas iguais, esse aqui e esse aqui. Aí ele diz, não havia como você saber, né, que um fragmento, cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. Logo após a colisão, a velocidade dos dois, né, é horizontal, para lá. Né? É horizontal, né, porque é um projétil, está, né, tá no topo da trajetória, velocidade horizontal, dos dois, tanto da parte de trás quanto da parte da frente do projétil. Mas logo depois da explosão, a velocidade do cara da parte de baixo passou a ser zero. Mas por quê? Como é que foi assim? Como é que passou de ter uma velocidade horizontal para zero? Por causa da força interna da explosão, né? Esse foi o efeito da explosão sobre esse cara que está aqui. Aí ele pergunta: a que distância do canhão cai o outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada, né? Então aí você vai usar a conservação do momento linear do sistema, parte da frente e parte de trás do projétil, antes e depois da colisão, para, com a informação da velocidade de um dos elementos do sistema após a colisão, você inferir qual é a velocidade do outro elemento do sistema após a colisão. Você vai usar a conservação de momento linear apenas antes e depois aqui dessa colisão. Mas isso é suficiente porque depois da colisão os dois projéteis estão em quedas livres. Né? Aí eu consigo descobrir o que é esse projétilzinho aqui, a parte da frente do projétil, que arco de parábola que ele vai fazer, aonde que ele vai chegar. Né? Então aqui o procedimento. Aqui. Então está ali o desenho de novo, né? Após a colisão, a parte de trás tem velocidade zero e a dúvida qual é a velocidade do bichinho da frente. Né? O ponto é que ao longo da direção x, né, ao longo da direção x, o momento linear total do sistema é qual? Aí você olha para o sistema antes da explosão, está ali ele. Né? Qual é a velocidade dessa bala aqui? Ela está no topo da trajetória parabólica dela. Né? Então a velocidade dela é V0, né? Lembra disso do momento de projéteis, né? Cosseno θ. Então a massa total da bala ali, né? Vezes a velocidade horizontal. Isso aqui é o quê? É o momento linear total do sistema imediatamente antes da explosão. E qual é o momento linear total do sistema imediatamente depois? Na direção x. Esse projétil que está aqui, ele está parado, não tem nem momento linear para lá nem para baixo. Né? Então só esse cara aqui tem. Então você conclui que, como as duas massas do cara da frente e de trás são iguais, né, ele fala isso, então o momento linear total do sistema após a colisão é m sobre 2, que corresponde a esse bichinho que está aqui, vezes a desconhecida velocidade horizontal que ele tem. E aí você descobre com que velocidade horizontal ele saiu voando. Né? Esse aqui é o ponto aqui. E na direção vertical? Imediatamente antes da colisão, qual é o momento linear total? É zero, porque é a velocidade horizontal. Né? Então está aqui o zero. E imediatamente depois esse cara aqui está parado. Ele não tem momento linear nem na horizontal nem na vertical. Né? Então, se alguém tiver, é esse cara da frente. Então, aqui eu escrevo m sobre 2 e vy é a velocidade do bichinho da frente na vertical. Como isso aqui tem que ser zero, você conclui que a velocidade vertical desse carinha da frente é zero e que a velocidade x ali, você conclui que a velocidade da parte da frente do projétil logo após a colisão apenas, né, é isso aqui. E aí depois ele continua sob a ação da gravidade, como ele estava o tempo todo, né? E aí ele vai descrever um arco de parábola, que nem um projétil lançado na horizontal faz. Ele faz assim, puf, cai lá na frente. Com essa velocidade aqui, duas vezes a velocidade horizontal que ele tinha. Ok? Então ele vai cair, olha lá, se essa distância que está aqui e essa distância que está aqui é o novo, né? Esse aqui é o alcance original, né? É metade do alcance original. E essa outra distância aqui é o. Não, é igual, né? Isso aqui, mas isso aqui é o alcance original. Aí o fator 2 ali na velocidade faz com que essa distância que está aqui seja o dobro dessa distância que está aqui, né? Então, em outras palavras, se ele tivesse essa partezinha da frente aqui tivesse a velocidade v0 cosseno θ, ele faria o que a bala inteira faria, que é cair aqui na frente, né? Mas como ele tem, na verdade, duas vezes essa velocidade, ele anda duas vezes mais na horizontal, né? Então essa distância que está aqui é exatamente duas vezes essa distância que está aqui, né? Então o alcance total aqui em relação ao alcance original, né? Se não tivesse havido a explosão, a bala na parte da frente cairia aqui. Mas com a explosão ela cai aqui. Né? Isso aqui é uma vez e meia o alcance original. Tá? Essa que é a análise aí. O importante é aqui, é você usar corretamente aqui
a conservação do momento linear, você só tem o direito de usar a conservação do momento linear imediatamente antes e imediatamente depois, porque o tempo todo a bala, a coisa, né, que é o sistema aí, a bala, né, está sob a ação de uma força externa. Tá? Você só pode desprezar, digamos assim, a força gravitacional durante o brevíssimo momento onde a explosão acontece. Aí você supõe que a força da explosão a força explosiva ali é muito mais intensa que o peso dessas coisinhas aí, que é inteiramente razoável de supor, né? Agora, uma outra aplicação aí dessa história de conservação de momento linear na presença de forças externas é o problema de colisão de veículos. Então, o primeiro comentário aqui é o seguinte, que depois que acontece uma colisão, muitas vezes deixa os carros que envolvidos na colisão deixam um monte de marcas no asfalto que os peritos usam para inferir as velocidades dos carros, né? Então, por exemplo, assim, se o carro deixa essa marca aqui no asfalto, significa duas coisas. Primeiro, que a roda estava travada, né? A roda estava travada, que é um fato simplificador por conta do fato de que aí a força que o asfalto está, a força horizontal, né, que o asfalto está exercendo no carro é o atrito dinâmico, né, que a princípio os caras sabem quanto que é o coeficiente de atrito cinético, dinâmico, né, da borracha com o asfalto. Então, por exemplo, suponha que o sujeito estava vindo com a velocidade VI, né, aí travou a roda, né, como normalmente acontece numa colisão, né, a pessoa enfia o pé no acelerador de tal maneira que no freio, né, e se o cara não tiver ABS, né, a roda trava e raspa no pneu. Então ele deixa uma marca desde aqui até aqui, ele deixa essa marca no asfalto, né, L, nessa distância daqui até aqui que vai ficar no asfalto. E o cara estava com a velocidade VI e terminou com uma velocidade VF, que frequentemente é zero, né, que o carro está parado e tal, né? Mas enfim, durante esse deslocamento aqui, a força horizontal que foi responsável pela atenuação dessa velocidade foi o atrito cinético, né? E a magnitude, numa pista horizontal, né, a magnitude do atrito cinético é μk vezes a normal, que no caso de uma pista horizontal é mg, né? Então a aceleração do carro aqui é sabida, né? Se a pista for horizontal, é μk vezes g. Né? Então você pode usar Torricelli, por exemplo, para concluir que a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado é menos duas vezes o coeficiente de atrito, que supostamente o cara sabe, g, que é 9,8, né? E a marca do pneu que ele mede. Então você tem acesso, pela marca do pneu, né, a variação de velocidade que aconteceu no carro. Como, em geral, a velocidade final é zero, você tem informação sobre qual era a velocidade do cara quando ele travou a roda, né, que muitas vezes é uma informação relevante aí para a perícia. Então, considere essa situação aqui. Então, imagina que você tinha um carro, um cruzamento aqui, né, vinha um carro azul aqui, né, nessa pista com a velocidade V0A, e vinha esse outro cara aqui com uma velocidade V0B, né? Aí quando eles se avistaram aqui, eles travaram as rodas, né? Meteram o pé no freio, aí travou, aí deixou essa marca aqui no pneu, não evitou a colisão, né? E aí a colisão continuou com a roda travada e deixou aqui até o cara parar ali, né? A colisão aconteceu ali, tá certo? E esse outro cara aqui, suponha, bateu e deixou marca colisional até parar aqui. Aqui o cara está parado, ali o cara está parado. Aqui ele estava com uma velocidade que o perito quer descobrir. Qual era a velocidade quando ele travou a roda, né? E aqui qual era a velocidade quando ele travou a roda. Você tem acesso, o que o perito sabe? Ele tem acesso a essa distância, tem acesso a essa distância, né, o ângulo, naturalmente, né, e essa distância, tudo isso ele vai lá e mede, né, essas marcas de pneu aí, ele que vai ter que ir esses ângulos e coisa e tal. E ele vai ter que usar a conservação de um momento linear aqui, imediatamente antes e depois aqui da colisão apenas. Por que não pode usar a conservação de um momento linear o tempo todo? Porque o sistema carro azul mais carro vermelho, ele está sob a ação da força do asfalto o tempo todo. Né? Então, esse é um daqueles casos onde existe força externa. Né? Então, você só tem o direito de usar a conservação do momento linear antes, aqui, ó, quando o carro azul estava aqui e o vermelho estava aqui, e logo depois, aqui e aqui. Entende? Você vai poder usar aqui o momento linear antes e depois é o mesmo. Tá? Só tem direito de usar isso. E essas outras informações aí dessas distâncias todas aí. E para tentar descobrir a velocidade dos carros, né? Que é o objeto de interesse aí, para saber quem estava acima da velocidade, né, e tal e coisa. Muito bem. Algum dos carros estava acima da velocidade permitida? Aí como é que o perito vai descobrir aqui quem é essas velocidades aqui? Aqui está o esquemazinho repetido aqui, né?
as direções aqui que você escolheu, aqui x e y, é um problema vetorial, né? Então você tem que botar essas direções aí para escrever as coisas. Então vamos lá, imediatamente antes da colisão, quando o carro azul estava aqui e o carro vermelho estava aqui, ok? A velocidade do carro A, o carro A é o azul ali, né? A velocidade do carro A é aqui, é isso que significa VA, né? VA é a velocidade quando o carro A estava aqui. Usando a marca do pneu LA aqui, eu e o Torricelli, né, eu posso escrever que a velocidade A era a velocidade que eu quero descobrir. Em amarelo estão as coisas que eu quero descobrir, que é o V0A e o V0B aqui, né? Então, isso aqui é o Torricelli, que a gente acabou de ver, né? V0A ao quadrado menos a aceleração, né? Que é o Mika, eu sei quem é, o 9,8, e o LA eu medi. Essas coisas aqui, tudo eu sei, eu só não sei quem é o V0A. Tá? Então, a velocidade aqui do carro azul antes da colisão fica escrita em termos da velocidade que eu quero efetivamente descobrir, que é essa aqui. Muito bem. E similarmente, é a velocidade do B. Né? A velocidade do B nesse ponto aqui se escreve dessa forma em termos da velocidade dele aqui, que é o que efetivamente o cara quer saber. Tá certo? Muito bem. Imediatamente depois da colisão, quando o carro azul está aqui e o carro vermelho está aqui, né, quais eram as velocidades? Aí você usa você escreve as velocidades aqui agora usando esse outro trecho aqui, né? Essa outra distância que está aqui. A diferença aqui é que a velocidade final aqui é zero, a velocidade final aqui é zero, então você faz isso aqui igual a zero, né? Então, bom, enfim, usa a Torricelli aqui, você descobre que a velocidade do carro azul aqui era essa raiz quadrada aqui. É simplesmente Torricelli, só que agora a distância é essa distância aqui que levou dele desde V' até zero. Okay? Essa é a expressão da velocidade logo depois da colisão. E o VB', que é a velocidade do carro vermelho nesse ponto, né? A velocidade do carro aqui é zero, né? Ele está encontrado todo amassado aqui parado, né? E então essa velocidade aqui é conhecida, porque é só medir essa distância aqui, ó, LB' e LA', você sabe quem são esses dois caras aqui, tá certo? Então tá bom, e agora? E agora, isso é informação que você tira com as quatro marcas do pneu, o LA aqui, o LB, o LA' e o LB', tá certo? Agora você vai usar a conservação de momento linear. É, imediatamente antes da colisão, para tentar descobrir essas duas incógnitas aqui. Né? Você vai ter duas equações para duas incógnitas, porque a conservação do momento linear aqui é vetorial, né? Então está aqui, a conservação de momento linear. Na direção x, qual era o momento linear total do sistema antes da colisão? Bom, o carro vermelho estava indo nesse ponto aqui, ele estava indo na vertical, ele não tinha momento linear na direção x. O azul estava indo para a direita, né, com essa velocidade V0A. Então está aqui, V0A, desculpe, a velocidade VA ali, né? Então está aqui a massa do carro azul vezes a velocidade A, que está expressa aqui, né, tem que ser igual à componente horizontal do momento linear do carro azul nesse ponto e do carro vermelho nesse ponto. Aí você vai ter que usar esses ângulos aqui para projetar a velocidade, né, nesse ponto aqui, que aqui está escrito, a magnitude da velocidade ali, né? A direção é essa aqui, né? E a magnitude da velocidade do carro vermelho naquele ponto é aquele. Né? Você projeta ali com os cossenos de θA é aquele ângulo, e θB, e aí está a expressão. Okay? E similarmente na direção y. Qual é o momento linear total na vertical do sistema antes da colisão? Antes da colisão, só quem tinha momento linear na direção vertical era o vermelho. Né? Então é a massa do carro B vezes a velocidade B nesse ponto aqui. Né? A velocidade B nesse ponto é essa coisa que está aqui. Né? E depois, os dois carros, esse carro aqui tem uma componente para cima de momento linear, e esse aqui tem uma componente para baixo, eu somo as duas. O sinal menos aqui é porque o carro vermelho tem um vetor momento linear com componente para baixo, na direção y. Né? Mas é a mesma coisa usando o seno. Muito bem, por que agora eu consigo descobrir essas duas incógnitas aqui? Porque elas estão escondidas exatamente ali aqui dentro desse negócio aqui. Você tem duas equações, você sabe tudo aqui, né? Você sabe a massa do carro A, isso aqui você sabe, isso aqui você sabe, isso aqui a massa do carro B, você sabe, o VB', você sabe todo esse lado direito aqui. A única coisa que você não sabe são esses dois números, que aparecem aqui e aqui. Então essa equação aqui resolvida encontra a velocidade do carro A, e essa equação aqui resolvida encontra a velocidade do carro B nesse ponto. Aí você consegue saber se algum deles, antes de travar a roda, estava andando acima ou abaixo da velocidade permitida. Ok, agora um outro assunto aqui relacionado mais interessante aqui do
do que colisão veicular aqui, que está associado à conservação do momento linear, que é um movimento de foguetes. Então aqui está a situação. Esses meios de transporte todos mostrados aqui nesse desenho aqui, essa aqui é a hélice de um navio, né, que está dentro da água, né? Isso aqui é um avião a hélice, né? Isso aqui é um overcraft, né, que empurra o ar, né, para trás para o barco ir para frente. Isso aqui é o pneu de um carro, né, todo deformado ali para mostrar a força que o asfalto está fazendo. Isso aqui é um sujeito andando. O que esses 5 exemplos têm em comum aqui? Esses 5 exemplos têm em comum que o meio de transporte, o navio, o avião, o overcraft, o carro ou a pessoa, ela anda às expensas de empurrar alguma coisa para trás. O navio, a hélice do navio empurra a água para trás e vai para frente. O avião empurra o ar para trás e aí vai para frente. O overcraft empurra o ar para trás e vai para frente. O carro empurra o asfalto para trás e vai para frente. A pessoa empurra o asfalto para trás e vai para frente. Tá certo? Então você usa um meio, você empurra um meio para trás para ir para frente. É isso que todos esses meios de transporte comuns aqui utilizam. Muito bem. No espaço sideral, o problema é que você não tem absolutamente nada. Né? Você tem um vácuo absoluto. Né? Então você não tem o que empurrar, não tem ar, não tem água, não tem atrito, não tem nada. Então como é que você consegue se mover no espaço? Na ausência de um meio material para empurrar, a solução é você jogar um pedaço do seu sistema para trás, se desfazer de alguma coisa que faz parte do seu sistema para trás, e aí você ganha o que sobrou do seu sistema, anda para frente. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, você tem esse sistema aqui que é um objeto azul e um objeto verde, né, conectado por uma molinha aqui. Isso aqui, esse sistema que está aqui, né, o cara, imagina, ele consegue andar. Por quê? Porque ele arremessa a molinha aqui é só para representar alguma coisa que seja capaz de separar o ponto o verde do azul. Né? Ele joga a parte verde para trás e a parte azul vai para frente, inclusive mais leve, né? Porque se desfez da parte verde. Mas se isso aqui é o foguete funciona dessa maneira. Ele joga ar quente para trás e ele vai para frente. Ele não precisa de empurrar nenhum meio material para trás, porque ele se move numa região do espaço onde não tem meio material nenhuma para ele empurrar. Entende? Então, nesses casos aí, a velocidade aqui, imagina, usando conservação de momento linear, né? Por quê? Porque a força que impulsiona a bola verde para trás e, correspondentemente, o foguete, né, para frente, é uma força interna ao sistema bola verde e foguete azul. Né? Então, o momento linear total do sistema, imediatamente antes dessa força interna agir e imediatamente depois, tem que ser conservado. Se antes, como no desenho aqui está indicado, o troço está parado, logo depois, e se logo depois eu observo essa bola verde andar para a esquerda com velocidade v, fique certo que a coisa azul vai estar andando para a direita com velocidade mzinho v, onde mzinho é a massa dessa coisa aqui, né, dividido por mzão. Por quê? De tal maneira que o momento linear mzão, vzão da coisa azul, mais o momento linear mzinho, vzinho da coisa verde, somados deem o momento linear total de antes, que é zero. Entende? É dessa forma que o troço azul consegue ganhar uma velocidade. Ele jogou uma coisa para trás e foi para frente. Esse é o princípio de funcionamento dos foguetes. Aqui, olha aí um foguete. É isso aí, o cara, o gás carbônico lá que eles estão jogando para trás aqui estava ali dentro, né? Ele arrumou um jeito lá de jogar o gás carbônico para trás, né? E está indo para frente. É isso aí que assim que funciona um foguete, né? É isso, os caras aí estão operando um foguete para todos os efeitos, com um extintor de incêndio. Ok, então tá bom, é assim que o foguete funciona, mas o que o foguete de fato joga para trás é algo um pouco mais substancioso. Então observe aqui esse vídeo. Isso aqui é uma foto aqui do foguete Saturno V, que lançou todas as missões Apollo lá no final da década de 60. Esse foguete aqui, depois nunca fiz chegar a fazer um foguete tão grande quanto esse aqui. Esse aqui é o momento do take-off, né, da decolagem.
por que que o foguete está subindo? Ele está subindo por conta do fato de que ele está jogando combustível para trás ali daqueles foguetes, 4 foguetes ali. Aqui só dá para ver uma coisa, mas são quatro exaustores de foguetes ali atrás. E essa é a força necessária para subir. Vamos tentar calcular aqui qual é a velocidade com que você consegue atingir aí com essa coisa. Ok. Então vamos derivar aqui a chamada equação do foguete. Então está aqui representado de maneira esquemática aqui o que faz o foguete ir para frente. Aqui você tem uma situação onde o foguete, o combustível dele, né, tem massa mzinha, num certo instante está indo para cima já com uma velocidade v. Aí ele vai ejetar, como ele fica ejetando o tempo todo, né, eu vou imaginar aqui uma ejeção de um elemento Tm de massa. Essa massa aqui é combustível quente, é aquela coisa que sai na traseira do foguete, né? Ele ejeta essa coisa aqui com velocidade vc. Todas essas velocidades aqui são mostradas em relação ao solo, tá? E aí, por conta disso, a velocidade obviamente, o foguete aqui perde exatamente esse infinitésimo de massa aqui, né? dm, né? O quanto ele expeliu é o quanto ele perdeu de massa, né? E ele ganha velocidade, pelo argumento precedente. A velocidade deixa de ser v, passa a ser v mais dv. Essa situação depois que expele, e aí você tem esse pedacinho verde andando para trás com velocidade vc. Muito bem, o que eu posso garantir aqui? Apesar do foguete e o combustível estar o tempo todo sob a ação da gravidade, imediatamente antes e depois dessa explosão aqui, o momento linear é conservado, né? Então, o momento linear disso aqui, mais o momento, tem que ser igual ao momento linear disso aqui. E é isso que permite você inferir aqui o acréscimo de velocidade no foguete. Então, mv é em direção positiva para cima, né? mv é o momento linear inicial e o momento linear final do sistema, né? É o momento linear desse cara, m menos dv, porque a massa dele é m menos dv, né? Ele perdeu esse dm. E a velocidade nova dele é v mais dv, está ali escrito. E esse pedacinho aqui está descendo em relação à Terra aqui com velocidade vc, por isso menos dm vezes vc, velocidade do combustível e velocidade do foguete nesse determinado instante. Ok? Agora a gente arruma aqui essas coisas aqui, multiplica esse por esse, tal coisa, e ignora, isso aqui é um fato, como o dm é o infinitésimo, né, é uma coisa infinitamente pequenininha, e o dv também é infinitesimal, a gente ignora produtos de infinitésimos, né? Só mantém termos lineares dos infinitésimos aqui. E aí você encontra isso aqui, que m vezes dv, arrumando aqui essa expressão, né? M vezes dv, quer dizer, a massa do foguete aqui antes, vezes o quanto ele vai acrescer de velocidade, é proporcional a quanto ele expeliu de massa. Quanto mais massa ele expelir, mais velocidade ele vai ganhar. E o termo aqui de proporcionalidade aqui é v, que é a velocidade antes ali do foguete, mais a velocidade com que o combustível foi ejetado. Isso aqui, essa combinação aqui, pode ser colocada, V mais VC, pode ser vista como sendo o quê? VC é a velocidade com que o espectador lá na Terra vê o combustível descer. Mas do ponto de vista do próprio foguete, né, a velocidade com que o cara olhando para trás vê o combustível saindo é exatamente V mais VC. Então isso aí é chamado a velocidade do combustível em relação ao foguete. E aí a sua preocupação, porra, o V vai ficar variando o tempo todo, né? Mas a velocidade do combustível em relação ao foguete é uma propriedade química do combustível que está sendo usado, né? Isso aqui é uma constante, essa coisa que está aqui, entende? E dessa forma, e o m é que é variável, né? A massa do foguete é que é variável, mas essa velocidade aqui é constante, né? Apesar da aparência de que, porra, o cara está acelerando, né? Então, sei lá, o V está se alterando, então essa soma aqui possivelmente não se altera, não. A velocidade do combustível em relação ao ponto onde está acontecendo a reação química é uma constante, é uma propriedade da reação química. Aqui aqui é a equação, né? A equação que vai permitir você relacionar o quanto o foguete ganha de velocidade com o quanto ele expele. De novo, o VCF aqui é uma constante, só para você ter uma ideia aqui, para o combustível, o tipo de combustível que eles usaram lá no Saturno, o tipo de combustível que eles usaram no Saturno é o mesmo querosene de aviação, apenas ultra purificado, né? Então, quando você queima esse
esse combustível, as moléculas se queima na bancada do laboratório, né? As moléculas se aquecem a uma tal temperatura que elas saem, você vai aprender isso lá em Física 2, né? Que quando você esquenta um gás, a velocidade das partículas cresce muito, né, com a temperatura. E aí, para o tipo de combustível, para o tipo de reação química de combustão desse combustível, a velocidade típica da saída das moléculas de combustível, depois da reação química, é 2.580 metros por segundo. Então, isso aqui é uma constante. Para o caso do Saturno, é isso, né? Outros tipos de combustível vão ter outros valores aqui. Eles tentam fazer com que isso aqui seja o máximo possível. Desenhar um combustível que te dê o maior valor possível disso, né? Para produzir o maior ganho de velocidade possível do foguete, né? Então, esse é o trabalho do químico ali no lançamento do foguete, é desenhar combustíveis com a velocidade de combustão, né, a velocidade de injeção do gás após a combustão, o máximo possível. Né? Muito bem. Agora eu reescrevo essa coisa aqui da seguinte forma. Eu divido o lado direito e o lado esquerdo pelo breve intervalo de tempo onde aconteceu essa expulsão de combustível dm, aí eu reconheço dv dividido por dt como sendo a aceleração do foguete naquele instante. M não é constante, tá? Não se engane, esse M aqui é a massa do foguete, está o tempo todo diminuindo, o foguete está o tempo todo emagrecendo, porque ele está cuspindo combustível o tempo todo, né? Então, a massa variável do foguete vezes a aceleração variável do foguete é igual a B, que é o dm sobre dt, que se chama de taxa de perda de massa do foguete, é a taxa com que os combustíveis está desaparecendo. Né? O cara está queimando o combustível está sumindo. Né? Então, dm dt é uma constante também, que ganha essa letra B maiúscula aqui. É o dm dt, que no caso do tipo de combustão lá do Saturno, envolvia uma perda de, olha só o número aqui, 13,6 toneladas a cada segundo. A cada segundo, o que isso quer dizer? Que a cada segundo aquele foguete estava queimando 13,6 toneladas de combustível. É isso que significa isso. Esse é o gasto de combustível daquele negócio. Mas é uma constante isso. Tá? Então, você supõe que o foguete é uma boa aproximação, você supõe que a taxa de perda de massa do foguete é uma constante. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é outra constante, então o produto da massa variável vezes a aceleração variável do foguete é uma constante, que é o produto aí dessa coisa. Né? O produto dos dois tem dimensão de força, naturalmente, né? E a força que está impulsionando, digamos assim, o foguete no final da história, né? MA é a massa do foguete, embora variável, mas é a massa do foguete vezes a aceleração que ele está adquirindo. Você interpreta isso como sendo a força efetiva que está impulsionando o foguete para frente. Né? Da ordem de 35 milhões de newtons. Essa é a magnitude da força que tem que é aplicada ali. E além dessa força, não pode esquecer, né, tem a força gravitacional que está agindo o tempo todo. Né? Então eu acrescento aqui na mão a força gravitacional. Isso aqui é a equação de Newton do foguete. Não esquecendo que o m não é uma constante. Né? Que o m varia linearmente no tempo com uma constante b. Né? Você não pode esquecer de. Bom, então, enfim. Aí você isola a aceleração aqui, então você encontra que a aceleração do foguete no tempo é essa constante dividida pela massa. Aqui eu estou destacando que a massa de fato é variável, né? Aqui eu não estou destacando esse fato, mas aqui eu estou destacando, menos g. Então a aceleração do foguete é o menos, né, 9,8, né, para baixo e tudo isso aqui para cima. Ok? E essa coisa que está aqui, por que a aceleração do foguete é constante? Não é constante, pelo seguinte motivo, porque isso aqui é uma constante, mas esse m fica cada vez menor. Né? Então, esse número que está aqui fica cada vez maior. Então, a aceleração do foguete fica crescendo, é crescente, não é constante, entende? É crescente. A dependência do m de t é essa que está aqui. A m0 é a massa inicial do foguete, e esse B é essa taxa de consumo de combustível, que no caso do Saturno V é aquela coisa estúpida ali. Tá bom? Então essa aqui é a interpretação aqui desse M. Quando você resolve essa equação diferencial aqui, a solução dessa equação diferencial te diz, bom, desculpe, a massa inicial do foguete é isso aqui, era 2.900 toneladas, né? Massa de tudo, incluindo combustível inicial, aquela torre gigantesca toda lá pesava 2.900 toneladas. Essa é a massa inicial. E ele vai perdendo 13 toneladas por segundo. Okay?
Essa é a taxa de perda de massa, é essa função conhecida do tempo que você tem que botar ali embaixo. E aí tentar descobrir como é que a velocidade muda com o tempo. Infelizmente é bem mais complicado do que uma aceleração constante, né? Então você tem que resolver uma equação ali diferencial e você encontra que a velocidade do foguete varia no tempo dessa forma, que está aqui, né? Eu convido você a constatar, a verificar derivando essa função do tempo, aonde vê se isso é uma constante, isso é uma constante, constante, constante. Você tem claramente o tempo aqui e o tempo aqui. Deriva essa função em relação ao tempo e veja como você obtém exatamente essa coisa aqui. É um excelente exercício aqui de cálculo. Tá? Envolve derivada de logaritmo e tal e coisa, regra da cadeia e tal, para você praticar aí o seu cálculo, deriva e verifica que isso aqui é a velocidade do foguete. O que isso aqui prevê, por exemplo, em t igual a zero? Espero que preveja que em t igual a zero o foguete está parado. E de fato prevê, né? T igual a zero isso aqui some, né? Em t igual a zero isso aqui some, dá logaritmo de 1. Logaritmo de 1 é zero, né? Então ele diz, ó, em t igual a zero o foguete está parado. E à medida que o tempo vai passando, a velocidade cresce precisamente dessa forma que está aqui. Bom, os comentários antes, aqui antes de eu mostrar o gráfico da velocidade. A velocidade não vai crescer linearmente com o tempo, vai crescer muito mais rapidamente do que linear, né? O VCF, que é a velocidade de exaustão do gás, é uma propriedade química do combustível. Quanto maior a temperatura de queima, maior a velocidade de combustão, a velocidade de exaustão do gás. E B, que é a taxa de queima, depende da densidade e da pureza do combustível. Por que depende da densidade e da pureza? O combustível era isso, era uma mistura de querosene superpurificado e oxigênio líquido para aumentar a densidade, né? Então, o que você quer é que ocorra mais reação química, o máximo de reação química por segundo possível, né? Então, você não vai querer trabalhar com oxigênio gasoso, né? Onde as moléculas de oxigênio são bem espaçadas. Você trabalha com ele líquido, né? E aí você mistura o oxigênio, faz uma igniçãozinha, né? E aí mistura o oxigênio líquido com o querosene. E aí, bom, aí tem uma combustão normal, só que a gente está acostumado em combustão com oxigênio gasoso, né? Acontece com uma taxa relativamente lenta. Aí com o oxigênio líquido a taxa é muito mais rápida, né? É muito mais rápida, tá certo? E a densidade, por que aumenta com a densidade? Porque quando você aumenta a densidade do combustível, você aproxima as moléculas de combustível, né? Isso faz com que elas reajam, né, muito mais rapidamente com os oxigênios, né? Então é isso que acontece. Isso aí é o trabalho provavelmente de um engenheiro químico, essas coisas aqui de desenhar combustíveis com o maior valor possível de VCF e o maior valor possível de B. Isso é uma mistura, é basicamente química essa coisa aí. Então tá bom. Então tá aqui o detalhe aqui do foguete Saturno, que operou de 1966 até 73. Esse é o tamanho do bicho aqui, para você ter uma noção. E olha aqui as dimensões aqui. Isso aqui é um cilindro, esse é o primeiro estágio do foguete, né? Que foi todo ele que é todo ele queimado em, eu acho que 2 minutos. Né? Ele é uma torre de, não, desculpa, o primeiro estágio vai até aqui. É uma torre de 42 metros de altura por 10 metros de diâmetro. Isso é um prédio de 10 andares aqui, né? 10 metros de diâmetro. O que tem aqui dentro? Apenas metade disso aqui é querosene superpurificado e a outra metade é oxigênio líquido. Só isso que tem aqui dentro. Os pilotos estão ali em cima. Okay? E essa torre toda aqui de combustível, essa vastidão de combustível é queimada em 2 minutos, como você vai ver aqui agora no gráfico. Aqui. Olha o gráfico aqui da velocidade do Saturno V durante o primeiro estágio de queima. Isso é o gráfico dessa curva, que está aqui, que foi a que a gente mostrou ali, né? Eu coloquei aqui, essa é a dependência da velocidade com o tempo, essa é a curva aqui, o eixo vertical aqui é velocidade em quilômetros por hora, isso aqui é tempo em segundos, ok? E essa aqui, curva vermelha, é o gráfico dessa coisa que está aqui. O que você vê? Em t igual a zero, o foguete está parado. E à medida que aciona o combustível, a velocidade dele vai crescendo dessa forma. Né? Não cresce linearmente com o tempo, não, como se fosse aceleração constante. Né? A inclinação desse gráfico fica cada vez mais vertical, indicando que a aceleração cresce com o tempo. Entende? Aqui, para você ter uma referência aqui, isso aqui é a velocidade do som, 333 metros por segundo. Né? Em quilômetros por hora, aí é 1000 e alguma coisa. Né? Então, o foguete rompeu a barreira do som 1 minuto depois da decolagem. Ele já tinha rompido a barreira do som. E continuou ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade ali, né? O tempo de B, quer dizer, o tempo de combustível, tempo de consumo de todo aquele primeiro estágio
de combustível, toda aquela torre de 42 metros de combustível foi consumida em 165 segundos, em 2 minutos e meio. Ele queimou toda aquela coisa, né? E a velocidade do foguete, quando terminou o primeiro estágio, era aquela ali, 8.000 quilômetros por hora. Okay? Isso aqui corresponde, nesse instante, até esse intervalo aqui, ele consumiu 2.240 toneladas de combustível. Né? A economia de combustível aqui não era uma questão aí nessa época. E a aceleração, lembra que a aceleração é a inclinação do gráfico V de T, né? A aceleração que os passageiros, né, os astronautas sentiram naquele momento é simplesmente você calculando a inclinação dessa coisa aqui em T igual a 1,65 segundos. A gente tinha a expressão lá da aceleração, se você calcula ali, a aceleração naquele momento era de 43,8 metros por segundo quadrado, ou 4,5 G, né? Lembra que 4,5 G já é uma aceleração que já deixa o cara bem tonto mesmo, né? Puxado para baixo. Mas os caras, enfim, estavam deitados lá, né? Isso aqui também não durou tanto assim, né? Durou só até eles saírem da atmosfera e coisa e tal, né? Mas, enfim, é uma aceleração que o corpo humano aguenta, né? Coisa da ordem de 8, 9 G aí não seria praticável, não seria prático, porque os caras não iam aguentar, né? Mas 4,5 G, tudo bem. Aí depois daqui ele cospe fora, o foguete cuspiu fora todo aquele cilindro vazio agora, né, que é o primeiro estágio. Aí quando ele joga aquilo para trás, ele já ganha uma velocidadezinha para frente, né? Joga uma coisa relativamente para toda aquela casca vazia, né? Ele já ganha, aí começa a queimar o segundo estágio do foguete, tal coisa, e vai em frente, né? A altura que o foguete se encontrava nesse ponto aqui, como é que eu calculo? Capítulo 2, né? É a área embaixo do gráfico DVDT, ó, essa área toda que está aqui, que é a integral dessa curva que está aí. Se você fizer a continha de integral, se já tiver certa familiaridade com fazer a integral dessa curva, dessa função do tempo, desde 0 até 1,65 segundos, você vai encontrar que dá 107 quilômetros. O foguete estava a 107 quilômetros da superfície quando queimou o primeiro estágio. Okay? A atmosfera tem 800 quilômetros, mais ou menos, né, de espessura. Então ele já estava bem avançado ali. Não? Então considera aqui agora essa situação aqui. É o último exemplozinho que eu vou fazer. Então você tem um carrinho de massa M1 e ele vai disparar uma bala, né, e por conta disso, igualzinho aconteceu com o foguete, né, o carrinho vai para a esquerda e a bala vai para a direita. Né? Aí depois que essa bala chegar e grudar e entrar aqui se ficar alojado aí nesse saco de areia, esse carrinho aqui, por conservação de momento, vai andar para a direita. Né? Eu quero descobrir qual é a velocidade para a esquerda do carrinho M1 e a velocidade para a direita do carrinho M2. Okay? Então, essa é a situação inicial, os dois estão parados aqui, né? E aí depois aconteceu o disparo aqui da bala. Agora, pensando no sistema como sendo bala e esse carrinho aqui, né? Ocorre conservação de momento linear, porque a força entre a bala e o revólver, ou entre a bala e o carrinho, é uma força interna. Né? Então não é capaz de alterar o momento linear total do sistema. Então você, para esse sistema aqui, diz, o momento linear antes, que era zero, né? A bala estava parada e o carrinho e o revólver estavam parados, né? Era zero, tem que ser igual ao momento linear depois. M1 aqui é a massa do carrinho com o revólver, sem a bala. Tá? Então esse objeto aqui está andando para a esquerda com velocidade V1, e mv é a velocidade, é o momento linear da bala. A soma desses dois caras aqui tem que dar zero, claro, né? Ok, aí a bala chega e agora vai colidir com esse outro carrinho aqui que está parado, né? E vai haver, e como consequência, o sistema aqui do saco de areia com a bala dentro vai estar andando para a direita com massa, com velocidade V2. Então a conservação do momento linear diz o momento linear do sistema antes, bala estava andando com velocidade v e esse troço estava parado. Então o momento linear antes é a massa da bala vezes a velocidade da bala. E depois você tem a massa do M2, que é o carrinho e o saco de areia, acrescida da minúscula massa da bala, tudo isso andando junto com a velocidade v2. Em vista do fato de que, obviamente, isso aqui é muito menor do que isso aqui, né, a gente pode ignorar ali o mzinho frente ao M2 e dizer que aproximadamente o momento linear da bala durante a trajetória é o momento linear do sistema saco de areia carrinho depois, tá certo? Aí, se você reconhece isso aqui, você pode trocar este MV que está aqui. Bom, então isso é tudo, né? Do ponto de vista de descobrir quais velocidades V1 e V2, isso aí é tudo. Tá?
Aí acontece que aparece uma coisa curiosa aqui que eu vou querer que vocês interpretem para mim, né? Aparece uma aparente conservação de momento linear entre o carrinho da esquerda e o carrinho da direita, né? Veja só, se eu somar, se eu trocar esse mv aqui, o momento linear da bala, por m2v2, que a segunda equação me permite fazer, eu concluo que zero, que você poderia, que era zero? É o momento linear desse carrinho, mas é desse carrinho antes da bala ser disparada. É igual ao momento linear do carrinho com o revólver e do saco de areia com o revólver depois. Por que aconteceu conservação de momento linear aqui? Se aconteceu, se eu, depois de aplicar duas conservações de momento linear aqui, nessa explosão aqui aconteceu e nessa colisão que aconteceu aqui. Pensa sobre isso. A bala, a minha dica é a seguinte, só para você pensar isso da maneira mais apropriada, que a bala, ela intermediou uma interação entre esse carrinho e esse carrinho, não é verdade? Né, um cara que lançou uma coisa, essa coisa foi para lá, né, depois que ele lançou, ele estava andando para a esquerda, e esse aqui continuava parado. Mas depois esse meio de interação que é a bala foi captado ali, é aí que esse cara se mexeu. Né? A conservação de momento linear aqui, ela é, digamos assim, brevemente, a conservação de momento linear desse carrinho e desse, né? Ele é brevemente violada, digamos assim, não é violada, ela não é verificada durante o intervalo de tempo onde a bala está viajando. Mas depois que ela é captada pelo outro elemento aqui, aí você percebe que o momento linear desse carrinho, depois de captar a bala, e mais o momento linear desse carrinho, depois de emitir, depois da bala ser captada, somados dão o momento linear dos dois antes. Então, quando você tem um intermediador de interação, que nem uma partícula que intermedia a interação, muitas vezes durante o movimento do intermediador você não tem a conservação de momento linear, aparentemente. Né? Enquanto a bala está viajando, esse cara está andando, mas esse aqui não está. Né? Que é um momento linear total diferente do zero. Né? Mas depois que a bala é captada, aí sim o momento linear total do sistema volta a ser zero. Tá? Tem algo análogo a isso que acontece com interações eletromagnéticas. O fóton, que é a partícula que intermedia as interações eletromagnéticas, ele viaja muito rápido, mas ele viaja. Né? Ele é como se fosse e carrega muito pouco momento linear também. Né? Tem esses dois aspectos peculiares aqui. Né? Mas ele, num certo sentido, quando uma partícula carregada interage com outra partícula carregada, o que está acontecendo é isso. Uma partícula está trocando fótons de interação, e se você leva em conta o brevíssimo intervalo de tempo de viagem de um fóton de uma para outra, você pode ver uma partícula ter o seu momento alterado antes da outra ter o seu momento alterado. Entende? É um pequeno comentário aqui de algo que acontece na natureza em interações eletromagnéticas. E com isso eu termino.